Esta é a professora Daiane Praia. Ela é professora de língua portuguesa. É uma mulher branca, com cabelos médios, passando um pouco o ombro, com mechas loiras. Ela tem olhos pretos e está utilizando uma camisa preta. No seu braço esquerdo tem um relógio de pulso. E está em frente a uma parede verde e atrás dela, do lado direito, tem uma televisão interativa. Olá! Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Sou a professora Daiane Praia, professora de língua portuguesa, e vamos trabalhar com você o conteúdo de tempos e modos verbais, conteúdo importantíssimo para a sua aprovação. Vejamos uma questão de como a tua banca abordará tal temática. Vejamos uma questão. A forma verbal no pretérito mais que perfeito, que indica uma ação anterior a outra, ambas ocorridas no passado. Aqui eu tenho que ir atrás da desinência a modo temporal ra, com exceção do era, porque o era faz parte do pretérito imperfeito. É a nossa exceção. Apesar de ter urá, ele faz parte do pretérito imperfeito. Morreria. Morreria, eu tenho a desinência ria, que faz parte do futuro do pretérito. Futuro do pretérito. Desejava faz parte do pretérito imperfeito. O vá me sinaliza que o meu verbo está no pretérito imperfeito. Era, apesar de ter urá na sua composição, faz parte também do pretérito imperfeito. Recebi, eu recebi, tu recebeste, ele recebeu. O meu verbo está no pretérito perfeito. Letra E, gabarito da nossa questão. Tratara. Aqui sim eu tenho urá indicando que o meu verbo está no pretérito mais que perfeito. Era isso que a banca queria que eu reconhecesse na questão. Percebam que a banca cobra todos os tempos verbais do modo indicativo e que você precisa reconhecer as desinências modo temporais de cada tempo verbal e seu respectivo significado. Aqui nós vamos explorar o significado de cada tempo verbal dentro do modo indicativo. No presente, o fato ocorre no momento da fala. Eu canto, tu cantas. Pretérito perfeito é uma ação acabada. Ela teve seu início e fim no momento da sua ocorrência. Eu cantei, tu cantaste. Pretérito imperfeito, o próprio nome já me sinaliza. Se é imperfeito, foi porque teve a sua ação contínua no momento da sua ocorrência. Aqui eu tenho que lembrar da desinência vá, da desinência ia, tenho que lembrar do era e tenho que lembrar do
tinha. Eu cantava, eu partia. Eu cantava, uma ação que ocorreu várias vezes. Eu partia, uma ação que ocorreu várias vezes. Cuidado, porque a tua banca pode dizer que era uma ação contínua que se estende até o momento presente, mas ela não se estende até o momento presente. Ela teve o seu início e ocorreu no pretérito. Então, aqui para você, ó, cantava, partia, era e tinha. Pretérito mais que perfeito, uma ação anterior a outra, um passado antes de outro passado, um fato ou evento antes de outro passado. É sinalizado pelo "ra", com exceção do "era", porque o "era" faz parte do pretérito imperfeito. Futuro do presente é um fato certo de ocorrer, sinalizado pela desinência "rei". Eu cantarei, eu estudarei, eu acertarei todas as questões. Futuro do pretérito. O futuro do pretérito, ele é uma exceção dentro do modo indicativo. Porque o modo indicativo como um todo, ele me transmite uma certeza, um fato. É uma certeza. Mas dentro do modo indicativo, eu tenho um tempo verbal que me sinaliza uma hipótese. O futuro do pretérito é o único tempo verbal que me sinaliza uma hipótese. Não esqueça! Dica de ouro para a tua aprovação. Vejamos. Futuro do pretérito me transmite uma hipótese. Desinência "ria". Eu cantaria, eu estudaria. Eu cantaria, se fosse possível. Vejam que a construção me remete a uma possibilidade, a uma hipótese. Vejamos mais uma questão que a tua banca trouxe. O cronista narra uma série de fatos ocorridos no passado. Um fato anterior, olha como ele começa a me dar o sentido do tempo verbal. Um fato anterior a esse tempo passado, está indicado na forma verbal sublinhada. Aqui, ele não me disse o tempo verbal especificamente que ele quer que eu reconheça, mas ele me deu o seu sentido, ele me deu o seu significado. E qual é o tempo verbal que ele quer que eu reconheça? É o pretérito mais que perfeito. Vamos analisar as alternativas. Destacou. Eu destaquei, tu destacaste, ele destacou. Aqui nós temos o pretérito perfeito. Nesse caso aqui, nós temos o pretérito perfeito. Levaria. Desinência, modo temporal, ria. Aqui eu tenho o futuro. Vamos lá. Aqui no caso, eu tenho o futuro do pretérito. Na letra C, ensinara. Ensinara, desinência, modo temporal, ra. Resposta da minha questão. Resolve. Aqui sinaliza que o meu verbo está no presente. Leiam. Gente, aqui o que acontece? Leiam não está mais no modo indicativo. Ele está me dando uma ordem. E o modo verbal que é responsável por ordens, desejos, é o modo imperativo. Então, aqui nós saímos do modo indicativo e entramos no modo imperativo. Então, aqui eu tenho
o modo imperativo. Vejamos outra questão. Expressa sentido hipotético. Sentido hipotético. Falei para você, querido aluno, no início da aula, que o modo indicativo como um todo me transmite uma certeza, mas dentro do modo indicativo eu tenho um tempo verbal que me sinaliza uma hipótese e é o futuro do pretérito, que tem a desinência modo temporal ria. Vamos atrás dessa desinência. Possuía, aqui é o ia, então é um pretérito imperfeito. Mexia, aqui eu tenho ia também, é um pretérito imperfeito. Se perceberíamos, aqui eu tenho o ria. Aqui sim eu tenho o sentido de hipótese, futuro do pretérito. Na letra D eu tenho o era, apesar de ter o ra na sua composição, faz parte do pretérito imperfeito. Nunca julgou, eu julguei, tu julgaste, ele julgou. Aqui nós temos o pretérito perfeito, que me indica uma ação acabada. Na aula de hoje, vimos o modo indicativo e sua composição, os seus tempos verbais. O modo indicativo é composto pelo presente, 3 pretéritos e 2 futuro. Assunto importantíssimo para a tua aprovação para o vestibular da UEA. Siga o Preveste UEA em todas as redes sociais.